Uh, então, hoje nós vamos continuar com os sistemas e terminar com eles. E a gente vai começar aqui a nossa live com esse sistema linear, com esse problema. Esse aqui é um problema, inclusive, que está na lista de trabalho, ninguém escolheu ele. Né? Alguém vai dizer, não, professor, mas não tem esse problema lá. Tem esse problema, mas ele não está escrito dessa forma. Ele está escrito de uma forma mais simplificada. Aqui ele está de uma forma mais, um pouco mais difícil. Tá? Então você tem um sistema de molas. Esse sistema de molas, vocês têm, né, ele é regido pelaquela lei de Hooke. E eu vou puxando, né? Eu vou dando uma força, e aí vai tendo os deslocamentos. Tá? O x1, x2, x3, x4, x5 e x6. E os L's correspondem aos tamanhos sem a força, né? E aqui nessa tabela, né? Nessa tabela aqui, nós temos, então, a mola, né? Tem a mola. Então, a mola 1, a força é 8 kN por metro, né? O K é 8 kN por metro. E o L, ou seja, para essa força, o X, né? É de 0,18. O K2, né? O K2 para essa força é de 0,22. E assim por diante. Então, para o K6, o X é de. O L é de 0,30. Bom, então tá. Vamos adiante. Vamos ver o que acontece. Vamos montar esse problema. Bom. Tá. Então ele diz o seguinte. Então, a força F em uma mola é dado por essa expressão, onde K é a constante e delta é a extensão, né, o x. Então, como as molas estão em série, ou seja, tem todo um equacionamento série, né, para molas em séries e paralelas também, nós temos o seguinte equacionamento. Tá? E aqui nós temos um equacionamento interessante. Então, o que acontece? Ó, então, para a primeira mola, nós temos o seguinte, nós temos esse equacionamento aqui. K1, x1 menos L1, né? K2, x2, x2 menos x1, L2. Então, o que são os x? Né? Isso nós temos que ficar bem claro. O x, né, é o... Vamos botar aqui. Aqui é a mola. Esse comprimento aqui é o comprimento L. Não foi aplicado força. O x, eu apliquei força. Então, esse aqui é o x. Então, quando eu aplico a força, eu vou ter o x. Se eu não aplico a força, eu tenho o L. Certo? Bom, então, nós temos essa equação e nós temos esta equação aqui de baixo, que diz o seguinte, que KI, tá? KI, tá? O KI, né? Eu tenho KI, XI, XI menos 1, LI e assim por diante. O I é o índice, ele se refere à mola. Você tem 6 molas. Tá? Então, ele me dá uma condição inicial para I igual a 1, ou seja, isso aqui para a primeira mola, e isso aqui para ter mais molas até essa condição, até I chegar a 5. Bom, vamos ver como é que funciona esse equacionamento detalhadamente. Tá? Bom, então aqui ele pede para escrever a equação, problema, escrever a equação matricial e o sistema linear. Tá. Então, para I igual a 1, já foi dada que é essa equação. Tá. Então, a geral é essa aqui. Então, se eu tenho I igual a 3, por exemplo, I igual a 3, tá? Acho que o igual a 2
eu botei o efeito. Aqui foi um problema de efeito. Vamos pegar o i igual a 2. Então, vamos pegar o i igual a 3. Então, para i igual a 2, então eu vou colocar 2 no lugar do i. Tá aqui. Tá 2. X, i, mas o i vale 2. Então, ficou x, 2 menos x, 2 menos 1. Quanto é que é 2 menos 1? É 1. Então, ficou x2 menos x1. Né? Tá? Menos L2, porque o meu I vale 2, igual a K3. Por que é K3? Porque é K na I mais 1. Então é K3. Agora, X3 menos X2. Né? Por que X3? Porque é X na I mais 1. Então, é 2 mais 1, 3. X1, XI menos L de I mais 1. Né? Ou seja, 2 mais 1, 3. É bem simples. Né? É bem simples. O que aconteceu agora aqui? A mesma coisa. A mesma coisa. Então, nós temos os x como são as nossas incógnitas, né? Ou seja, é o deslocamento causado pela força, e o L é o tamanho da mola. Tá. Para i igual a 4, mesma coisa. Mesma coisa. Né? Eu coloco no lugar do i. Eu coloco 4 e aí faço a continha. Ou seja, porque ficou 3. Né? Ficou 4 menos 1. 3. Por que ficou 5? Porque é 4 mais 1. 5. Ou seja, o índice, geralmente quando se coloca índice nas coisas, se está marcando posição, você está listando uma solução. Tá. É igual a 6. Aqui. Simplesmente a gente escreveu isso aqui. Bom, só que, bom, a gente escreveu, a gente vai agora simplificar essa expressão, né? Ou seja, vai escrever ela de forma mais simples. Tá? Não vamos ficar carregando coisa que não precisa. Então tá. Então vamos lá. Então, simplificando essa expressão, o que acontece? Olha só. Eu tenho aqui, né? Eu vou distribuindo. Eu vou distribuir K1, X1, K1, L1. Né? Aqui é a mesma coisa. K2, X2, K2, X1, K2, L2. O que eu reparo aqui? Né? O que a gente tem que reparar? Que o X1, ele tem X1, ele está acompanhado de quem? Ele está acompanhado de K1 e ele está acompanhado de K2. Por que é mais K2? Porque aqui é menos. Ele vai passar para o outro lado e vai ficar mais. Por que eu tenho que passar o x para o outro lado? Porque eu quero escrever no formato AX igual a B. Ou seja, eu quero deixar a matriz B sem incógnitas. Então, o L se conhece, né? Então, os L's se conhecem. Então, eu vou jogar tudo para o outro lado. Os X não se conhecem. Então, joga tudo para o lado de cá. Organiza as coisas. De um lado, só incógnitas. Do outro lado, só quem não tem incógnita. Tá? Então, ó, ficou. Por que ficou menos K2, X2? Porque tá aqui, ó. Aqui é mais, passou para o outro lado, menos. O que aconteceu com esse menos? Ó, menos L1, K1. Passou para o outro lado. Tá? E aqui o professor já cometeu um erro, né? O que está faltando aqui? Está faltando o K1, né? Vou arrumar isso aqui. Aqui, uma coisa. Falta o K1 aqui, né? Ó, aqui o professor fazendo coisa errada. K1, L1. Então vai passar para o outro lado. K1, L1. Então tem que ter um K1 ali, ó. K2, L2. Ok? Tá. Beleza. Vamos ver o próximo. Tá ali, ó. Novamente. Ó, agora nós temos o seguinte. Vamos organizar aqui, ó. Eu tenho K2, X2, né? E, ó, X2 eu tenho o K2 e com o X2 eu tenho o K3.
Já que o K3 está aqui, né? Porque ficou positivo. Novamente, ele passou para o outro lado e ficou positivo. Ficou K1 com K3 vezes X2. O K2 está com X1. Tá aqui, ó, K2 vezes X1. É negativo porque não mudou de lado. Do lado de cá, K3, X3. Negativo, porque ó, isso aqui passou para o outro lado. Agora, K2, L2. É positivo. Veio para cá. Né? E agora, K2, ó, K3, L3. É negativo. Por quê? Por causa desse finalzinho de menos. O que acontece? Repete o mesmo procedimento. Não muda nada. Ou seja, aí se torna algo repetitivo. Né? Agora, vamos apagar aqui porque tem coisas subscritas. Tá? Mesmo procedimento. Muda na última. Né? Por que muda na última? Vamos tentar entender. Né? Muda na última por quê? Porque nós temos o X6. E ele dá uma condição sobre quem é X6. Né? Ele diz lá, o X6 é quem? Né? Então, então, o equacionamento é o mesmo, só que apareceu um X6. Só que se a gente voltar lá no primeiro slide, ele vai dizer que o X6, né, é igual a L, que é o tamanho total. Então, e ele dá esse tamanho total lá, né? Então, o que acontece? O L é conhecido, então ele vai multiplicar o K6. Então, ele vai passar para o outro lado. Então, mais K6, X6, mais, ou menos K6, X6 menos K6, L, passa para o outro lado, positivo. E aí ficou assim. Tá. Então, aqui a gente fez... O que a gente fez? Fez cálculo numérico até agora? Dava cálculo numérico para ter organizado isso? Não. Né? Só saber fazer algebrismo. Só algebrismo. Né? Então, até agora a gente não fez mais cálculo numérico. Podia dar para um aluno de cálculo zero. Então, claro que eles não saem correndo, né? Bom, aqui continua o erro, o professor vai ter que corrigir esse erro, né? Olha só, o professor fazendo o errinho, aqui falta K1, né? Então, tá aqui meu sistema linear. Quem são minhas incógnitas? X1, X2, X3, X4, X5. E deu. Quantas equações eu tenho? 5 equações. Tem um sistema quadradinho. Sempre, na engenharia, sempre se busca um sistema quadradinho. A maioria das coisas. Raramente a gente tem sistemas que não sejam quadradinhos. Tá. Aí. De um lado, né? Vou botar aqui de um lado, a gente tem as incógnitas. E desse lado de cá, ou seja, do outro lado da igualdade, a gente só tem números. Ou seja, quando a gente substituir os K's e os L's, isso aí vai me dar números. Tá? Então, o que vai acontecer agora? Agora, então, a gente tem tem o nosso sistema, bonitinho aqui. E aí a gente tem... puxar isso aqui. E a gente, então, tem agora o sistema matricial. Vamos ver como é que ficou esse sistema matricial, a equação matricial. Aqui está a minha matrizada dos coeficientes. Alguém pode estar se perguntando, professor, por que você não substituiu os números lá no começo? Poderia ter substituído os números lá no começo. O problema é, por quê? Porque quando a gente vai carregando números já de cara e a gente está fazendo na mão, a probabilidade de nós perdermos informação é grande. Como? Porque eu vou estar fazendo operações. Então, eu já vou estar fazendo arredondamentos. Então, para preservar, né, a informação, só fazer arredondamento no final, na hora do vamos ver, aí sim a gente faz o arredondamento, a gente trabalha tudo de forma algébrica, né, e depois a gente faz as operações com os arredondamentos. Isso evita perder informação. Bom, então tá aqui, vamos lá. Ó. Aqui está o x, x1, x2, x3, x4, x5. Tá? A primeira equação tem x1 e x2. A primeira equação tem K1, K2 com x e menos K2 com x2. Né? Aqui está faltando um K1. Mesma coisa. Segunda equação, menos K2 para x1,
K2 mais K3 menos K3. Repara que existe um padrão? Pois é. Não substituir direto também permite observar o quê? Padrão. Né? Você consegue observar aqui claramente um padrão. Esse padrão é bom? É bom, porque a gente pode programar. É mais fácil programar quando se tem padrão. Né? E esse tipo de matriz aqui também é bem fácil. Esse tipo de problema aqui é problema bem simples. Esses problemas aqui eles podem ocorrer de matrizes 1000 por 1000. Tá? E aí e essas matrizes são chamadas de matrizes tridiagonais. Então, você tem uma matriz tridiagonal 1000 por 1000. Né? Ou seja, você tem existe forma de resolver esse sistema lá, você estuda isso lá, que você não precisa inverter toda a matriz, isso é mais simples. Né? Mas isso são apresentações bem mais elaboradas. Nessas probleminhas de cálculo numérico aqui são bem simples. Tá? Então, o que acontece? Nós observamos, então, que existe um padrão. Né? Um padrão aqui bem tranquilo, né? E aí, então, a gente vai, depois disso, fazer a substituição dos números, pegar quem é quem, né? Pegar quem é quem e substituir. Aí, então, fizemos. Opa, acho que agora chegou a hora do intervalo, né? Aqui já mostrei a solução. Tá. Então, aqui chegamos na horinha do intervalo. Deixa eu ver que horas são aqui. 20 horas. Em 10 minutos vai acabar a nossa live. Então, assim, eu mostrei para vocês esse sistema, né? Até poderíamos resolver ele e partir disso, mas eu acho que é interessante vocês agora começarem a mexer no sistema, ou seja, pegarem e substituir os valores da tabela, lá do começo, na equação matricial e tentarem resolver ele. Se vocês quiserem tentar resolver no Silário, se vocês quiserem tentar resolver no Excel, né? O importante é que vocês tentem resolver o sistema. Tá? Vocês tentem achar uma alternativa para fazer isso. Eu tenho aqui uma alternativa na sequência, eu vou depois debater com vocês, e a gente daí volta. Assim, aqui a próxima live está marcada para 20 e 30. Vamos adiantar ela um pouquinho? Vamos adiantar ela? Eu acho que a gente pode fazer esse nosso intervalo e dar 15 minutos para vocês fazerem essa atividade. Tá? E voltamos na live das 20h30. Pode ser? Então, vamos fazer o seguinte. Né? Vou entrar aqui no chat e vou avisá-los, então. Então, vamos fazer 15 minutos. Vamos fazer uma pausa. Uma pausa para resolver o exercício. E voltamos na live das 20h30. Voltamos às 20h15. Eu vou lá modificar a data ali para todo mundo entrar às 20h15, certo? Segunda live. Live 2. Certo? Então tá. Até daqui a pouco, então. Então, bom trabalho para vocês e nos vemos daqui a 15 minutos. 20h15. Ok?